Olá, sejam muito bem-vindos a Narada Bhakti Sutra, As Pérolas do Amor a Deus, do livro Narada Bhakti Sutra, um sábio da antiga Índia, que estudou a fundo e profundamente os segredos de como nós possamos aprender a amar Deus de uma forma mais pura possível. Porque nós não amamos Deus de forma pura. Nós temos interesse em Deus. Sabemos que somos controlados por Deus, ou às vezes nem mesmo sabemos, e às vezes a gente quer ser Deus, está no lugar de Deus, mas Deus é quem controla tudo. E aí devemos estudar acerca deste conhecimento, acerca do absoluto, acerca de saber como é que eu posso me relacionar com Deus de uma forma mais pura possível. E não apenas estar me relacionando com Deus para pedir a Deus coisas e coisas e coisas e coisas através de várias modalidades e plataformas que a gente, almas em corpos, na nossa ignorância, pedimos a Deus: Deus, me dê isso que eu faço isso, me dê isso, me dê aquilo, aquilo outro. Eu mesma posso citar momentos em que eu prometi coisas, se eu conseguisse coisas, né? Eu estava prometendo um tipo certo de sacrifício, se Deus me desse aquilo, né? E isso é um certo tipo de natureza que vai de encontro à verdadeira natureza, que é a natureza que é o amor puro por Deus, que é algo que não se descreve, é indescritível, né? Então, esse livro é feito de versos, e hoje eu vou ler aqui para vocês o verso 51, né, de Narada, Pérolas do Amor a Deus. A verdadeira natureza do amor puro por Deus é indescritível, ou seja, não tem descrição. Para se amar Deus puramente não tem descrição, e é algo que nós devemos, ao longo das nossas vidas em vidas em vidas, e nessa vida, aproveitar o tempo que temos para dedicar esse amor a Deus o mais puro possível. Por quê? Porque a gente dedica o nosso amor a várias outras coisas que não é o verdadeiro caminho, porque o verdadeiro caminho é o caminho a Deus, né? Então, ele chama esse estágio de Bhakti, ou seja, Bhakti é a yoga da devoção, né? E ele diz: Bhakti é particularmente inexplicável. A pessoas desqualificadas, né? Que Bhakti não se explica a pessoas desqualificadas. Nós precisamos entender um pouco o que significa Bhakti. Bhakti é devoção. E Yoga, união. Então, quando eu pratico Bhakti Yoga, eu estou praticando minha união, tentando praticar minha união a Deus através de serviço devocional. Ou seja, devocionar-me a Deus, servir a Deus com amor e devoção e gratidão, para que eu possa me aproximar mais de Deus e poder servi-lo melhor, sem interesses. Me dê isso que eu faça aquilo, porque isso é você fazer coisas para Deus com interesse nos resultados das suas ações. E o verdadeiro serviço devocional, ele não tem essa impureza de estar esperando sempre algo em troca. Ele é puro, ele é indescritível. Você faz e entrega para Deus e esquece, porque Deus sabe tudo aquilo que nós merecemos, né? Então, até que alguém pratique devoção com fé, como poderá conhecer sobre isso apenas por apresentar perguntas a um sábio que entenda o que é Bhakti, o que é devoção? Então, a devoção com fé, na prática, é que nós podemos nos aproximar desse amor puro por Deus, que é indescritível, né? Então, assim, vou ler aqui para vocês um pequeno trecho. Algumas vezes, quando um devoto perguntava a uma alma pura, Srila Prabhupada, porque sobre assuntos além de sua habilidade da compreensão, ele apresentava a analogia de um menininho tentando compreender o seu prazer sexual. Porque a criança é fisicamente imatura, não lhe é possível entender o que é sexo. Mas uma vez que chega à puberdade, compreende automaticamente. Quando eu comecei a datilografar o manuscrito de Prabhupada e os ensinamentos do Sr. Chaitanya, fiquei curioso sobre alguns aspectos sobre Param Bhakti, que é o amor puro por Deus. Então, isso é alguém fazendo o seu relato, né? E esse grande mestre espiritual que trouxe a consciência de Cristo do Ocidente, chamado de Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada, ele
fazia essa analogia, que para conhecer o amor puro a Deus, a gente tem que ir amadurecendo espiritualmente, como uma criança que não sabe o que é sexo, mas ela vai vivendo sua fase até chegar ao conhecimento sobre o que é sexo, que seja o sexo em si. Mas isso é um conhecimento material, nós estamos falando aqui de um conhecimento espiritual, né? O Sr. Chaitanya descreveu que quando um devoto chega à perfeição, escolhe seguir um residente eterno específico e aprende sobre sua relação com Deus, né? Então, quando estamos no estágio perfeito do serviço a Deus devocional, podemos conhecer nossa relação eterna com Krishna, a suprema personalidade de Deus, na filosofia védica. E deste modo, nos associarmos a todos aqueles que são devotos de Krishna e tornar Deus o nosso líder, ou seja, colocar Deus como o nosso ser devocional, ou seja, o ser principal de nossas vidas. E assim, nos associarmos a Deus em amor e devoção e não apenas por meios artificiais, como eu já falei, de estar querendo fazer de Deus um mercador de trocas de mercadoria materiais, né? Então, assim, às vezes, os bhaktas, jovens e imaturos, que são incapazes de compreender o que é o amor puro a Deus, vão avançando nesse estágio de devoção, até mesmo investigando suas habilidades, estudando sobre Deus, porque a gente não sabe como se vir a Deus em amor puro, porque a gente não estuda sobre Deus, nem muito menos sobre os caminhos de como exercer esse amor puro por Deus em estudo devocional, né? Dizer que devoção é inexplicável não é resposta meramente que nos vai convencer, mas devemos elevar o nosso estágio de devoção para uma forma que é compreensível, saindo da ignorância, do inconcebível para o compreensível, né? A expressão mais intensa de amor a Deus foi exibida por outro sábio, outra expansão plenária de Deus na filosofia védica, chamada de Chaitanya, né? Descrito no livro Chaitanya Charitamrita, né? Então, como a gente pode entender isso? Quando a gente se relaciona com Deus com esse amor puro, né? E aí conhece Deus dentro dessa relação com Deus, fazendo Deus do seu amor, fazendo Deus do seu guru, professor, psicólogo, trazendo Deus para ser o personagem principal da sua vida, né? Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou para Deus primeiramente, fazer da nossa vida uma oferenda a Deus e buscar as escrituras da filosofia védica para esse entendimento acerca do absoluto, porque na filosofia védica Deus é uma pessoa suprema, não é uma pessoa normal e comum como nós, né? E assim, dentro desse processo, né, nós devemos buscar esse amor estático, ou seja, a gente viver esse êxtase, estático vem de êxtase, esse amor estático por Deus, ou seja, a gente viver esse êxtase e saber que Deus pode se relacionar comigo como uma pessoa e eu como posso me relacionar com Deus também como seu melhor amigo. Porque a gente se decepciona tanto com amores, a gente se decepciona tanto com amigos, com família, com tudo que existe aqui nesse jogo da ilusão, a gente vive se decepcionando. Mas eu acredito em minha prática de Bhakti Yoga, do amor devocional a Deus, que eu praticando esta devoção, eu vou conseguir chegar lá, talvez um dia, nesse amor puro por Deus, passo a passo, como se eu fosse subir uma escada de transições espirituais da minha alma. Porque a alma está neste corpo, então minha alma precisa se alimentar de alimentos espirituais, de práticas espirituais todos os dias. E quem é que quer fazer isso? Aqui nesse mundo condicionado, cheio de ilusões, cheio de doenças, pobrezas e conflitos. Só aquele que realmente estuda e entende que é por esse meio que eu vou chegar perto de Deus e Deus vai estar em mim, porque Deus já está em nós, nos nossos corações. A filosofia védica fala nisso também. O Param-Atma, ou seja, o grande Deus está dentro do pequeno Deus, que somos nós. Nós somos imagem e semelhança de Deus, então somos deuses pequeninos, mas jamais seremos Deus, né? Então a grande devoção a Deus, ou a devoção pura, ela se torna indescritível porque ela não tem palavras para descrever. Por mais que a gente faça, por mais que a gente pratique, por mais que a gente leia, nós ainda vamos ficar sem entender como podemos servir a Deus em amor puro. Este é o tema deste verso, deste livro do dia de hoje. O amor puro por Deus é indescritível, né? Então, o amor por Deus
é magnificamente profundo. Para saborear pessoalmente, ter essa expressão pessoal e ter essa doçura no coração, nós devemos buscar Prema Bhakti, que é o amor puro por Deus. A palavra Prema Bhakti significa amor puro por Deus, devoção pura por Deus. Porque nós não sabemos ter devoção nem minimamente, imagine, pura. Só aqueles que realmente se interessam pelo assunto, só aquelas almas que querem sair deste cativeiro terreno, só aquelas almas que querem se libertar desse sofrimento, se interessam em estudar sobre Deus e se interessam por Prema Bhakti, devoção pura a Deus, né? E aí a gente vai trabalhando todos esses aspectos em nós, né? Então, ouvir sobre Deus, falar sobre Deus, compartilhar sobre Deus, estudar sobre Deus, fazer com que a fé aumente para uma fé mais pura, são os caminhos que nós podemos utilizar através da audição, né? Através de atividades, usando o nosso corpo para trabalhar para Deus, em serviço devocional, em compartilhamento, em aulas, em estudos, há várias e várias formas, né? E buscar entender Deus, né? Falar sobre Deus, ouvir sobre Deus, existe na plataforma védica várias atividades que nós podemos exercer para que a gente possa chegar um dia a um amor puro. Uma delas é ouvir sobre Deus, é o que nós estamos fazendo agora. Eu estou falando e me ouvindo, e vocês que estão aqui ligando esse vídeo estão também ouvindo, então a gente já está praticando Bhakti Yoga, ou seja, a yoga da devoção. Ouvir, falar, fazer orações, prestar serviços devocionais, entender sobre Deus, cantar sobre Deus, falar sobre Deus, são práticas que vão fazer com que minha alma, neste caminho de Bhakti Yoga, da Yoga da Devoção, ela possa ser elevada a plataformas mais puras e mais transcendentais, a tudo aquilo que transcende a esta matéria pesada, impura, esta matéria que nos condiciona, esta matéria que nos traz sofrimentos, dores, doenças e por aí se vai. Porque o mundo material é um mundo comumente de dores e sofrimentos e de dualidades. Frio, calor, alegria, tristeza, sol, chuva, tudo que está aqui na matéria tende para a dualidade. E a mente, ela nos mostra essa dualidade e nos faz com que nós percamos o objetivo e o propósito puro, que é buscar o entendimento acerca de Deus e não ficar preocupado com as dualidades da vida, dos sofrimentos, porque tudo passa e tudo sempre passará, né? Então, através do serviço devocional puro, vamos apresentar aqui um resumo dos sintomas do serviço devocional. Ou seja, quando mergulhamos no oceano de doçura transcendental acerca de Deus, acerca do absoluto, nós vamos buscando estimar e aumentar o nosso comprimento e a nossa largura do amor a Deus. Sim, o amor, ele cresce, e ele cresce em tamanho e quantidade, né? E assim vamos ajudando a nós mesmos a saborear este néctar, este prazer de viver esse oceano de amor puro, porque o oceano de Deus, ele é infinito, mas de gota em gota nós podemos preencher esse oceano interior, ou seja, para ajudarmos a saborear tudo o que se descreve acerca de amor puro a Deus, é necessário que mergulhemos neste oceano e que de gota em gota a gente preencha esse nosso coração com amor devocional. Por quê? Porque o amor devocional, ele é a verdadeira natureza de amor puro por Deus, que é indescritível. Por mais que a gente viva, a gente não tem palavras materiais para descrever este amor, esta bhakti, esta devoção. E este yoga, esta união, através de Bhakti Yoga, yoga da devoção, saindo desse amor tão singular e tão singelo, tão pequenino, para um amor maior, um amor que cresça, como já foi dito, em quantidade e qualidade, e que a gente possa aumentar a nossa devoção com fé praticada e não com fé de especulação, de pensar se isso, aquilo outro. Não, a gente mergulha nesse oceano de conhecimento acerca do absoluto, que a filosofia védica nos indica e está aí ao nosso dispor. A verdadeira natureza do amor puro por Deus é indescritível. Então, eu almejo que todos nós,
consigamos um dia chegar a essa plataforma de Param Bhakti, ou seja, o amor puro por Deus, o amor maior por Deus, que é o que Deus estima e espera de cada um de nós como almas em corpos. Esse é o meu desejo para mim e para vocês. Com gratidão, eu encerro mais um dia das pérolas do amor transcendental a Deus, a Krishna, na filosofia védica. Gratidão.